Reembolso do plano de saúde. Como funciona? Em que situações eu posso pedir o reembolso? Qual o valor? Todos os convênios têm cobertura de reembolso? Preparei um guia completo sobre reembolso no plano de saúde. Mesmo que você já saiba como funciona o reembolso, vem assistir. Tenho certeza que tem informações aqui que vão te surpreender. Vem comigo! Olá, eu sou a Patrícia, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde. Como muitas pessoas não sabem como funciona o reembolso no plano de saúde, eu preparei esse vídeo para te ajudar a entender melhor isso. Aqui eu vou falar sobre o que é reembolso no plano de saúde, como funciona, quais os valores de reembolso, em que situações você pode pedir o reembolso e quando você tem direito ao reembolso integral. Quais são os prazos para você receber o reembolso e quais os melhores planos de saúde para reembolso. Vamos lá? O que é reembolso no plano de saúde? Basicamente, reembolso é o valor que você recebe de volta do seu plano quando você paga uma consulta, um exame ou qualquer outro procedimento no particular. Por exemplo, quando você tem um plano de saúde, normalmente você vai nos médicos e nos laboratórios que atendem pelo plano, certo? Você pesquisa quais médicos atendem pelo seu convênio, marca a consulta e no dia você apresenta a carteirinha e o médico te atende. Porém, você quer passar numa consulta com aquela médica que alguém te indicou, que é muito boa, tal, e que você já tem uma referência. E essa médica não atende por nenhum convênio, só no particular. Daí você paga uma consulta no particular, pede um recibo ou uma nota fiscal e depois você pede o reembolso do que você pagou para o seu plano de saúde. Isso é um resumo bem simples do que é o reembolso no plano de saúde. Agora que começam as dúvidas maiores, como todos os planos de saúde têm essa cobertura de reembolso? Posso pedir o reembolso de tudo que eu pagar no particular? Vamos entender por partes. Primeiro ponto, não são todos os convênios que têm cobertura de reembolso. Os planos de saúde não são obrigados a fornecer a cobertura de reembolso, a não ser em situações específicas que eu vou falar mais pra frente. Então, se você já tem um plano de saúde e quer pedir o reembolso de alguma coisa que você pagou no particular, primeiro veja se o seu convênio tem essa cobertura. Nem todos os planos têm e, como eu disse, essa cobertura não é obrigatória. E se você pretende contratar um plano de saúde, lembre de perguntar para o seu corretor ou para a sua corretora se o plano que você está contratando tem a cobertura de reembolso, para você poder se programar depois. Segundo ponto, o que pode ser reembolsado? Por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia plástica e sei que o convênio não cobre cirurgia plástica. Mas então eu posso pagar e depois pedir o reembolso? Ou posso pedir o reembolso pelo menos da parte do hospital? Outra pergunta que vem sempre aqui. Tô grávida e contratei o plano de saúde depois que eu já estava grávida. Eu sei que não vai cobrir o parto porque tem carência, mas então eu posso pagar o parto no particular e depois pedir o reembolso? A regra de reembolso é: tudo que é coberto pelo plano de saúde pode ser reembolsado. Note bem, tudo que é coberto. No caso da cirurgia plástica, não é coberta pelo plano, então não tem reembolso. E não tem reembolso nem da parte hospitalar, porque o motivo da sua internação é a cirurgia plástica, que não tem cobertura. No caso do parto, tem cobertura. Parto é coberto pelo plano, mas nesse caso não vai ser coberto porque está no período de carência. Então, não pode ser reembolsado porque, nesse momento, não tem cobertura. E o que os planos de saúde cobrem? Todos os planos de saúde, com reembolso ou não, são obrigados a cobrir os procedimentos que estão na lista da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nessa lista tem quase 4.000 procedimentos, mas em resumo, os planos cobrem consultas, exames, procedimentos. Procedimento, gente, é tudo que não se encaixa em exames, como uma fisioterapia, por exemplo. Internações, cirurgias e parto. Eventualmente, pode ser que o seu médico peça algum exame ou queira fazer algum tipo de cirurgia que não está na lista da ANS. Daí o plano não cobre e também não dá para você pedir reembolso. Isso do que o plano cobre ou não cobre dá bastante discussão. Às vezes, algumas pessoas precisam de uma cobertura que não está na lista da ANS. E aí é possível discutir isso na justiça, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, resumo até agora. Tudo que é coberto pelo plano de saúde pode ser reembolsado, beleza? E se o meu plano tem reembolso, qual o valor do reembolso? Eu tenho reembolso do valor integral? O valor do reembolso já é pré-determinado numa tabela e cada plano tem uma tabela diferente. Lembra que o plano reembolsa tudo que está na lista da ANS? Lembra que essa lista tem quase 4.000 procedimentos? Pois é, essa tabela é gigantesca. Não tem como a gente passar essa tabela para os clientes quando eles vão contratar o plano, porque é enorme.
mas claro que dá para você ter ideia de alguns valores de reembolso antes de contratar. Senão, como você vai saber qual plano você vai escolher, né? Normalmente, as empresas de planos de saúde têm uma mini tabela de reembolso com alguns exemplos de valores dos procedimentos que as pessoas mais usam, como consulta, sessão de fono, psicoterapia, e tem alguns exemplos de exames. Outra coisa legal que dá para você fazer quando precisar saber um valor de reembolso é você pedir para o seu plano a prévia de reembolso. Uma situação bem comum que pode acontecer com você. Olha só, você vai no médico e descobre que precisa fazer uma cirurgia. Daí o seu médico fala que ele não faz essa cirurgia pelo plano e que ele cobra os honorários no particular. Atenção na diferença, tá? O plano cobre, mas o médico que não faz essa cirurgia pelo plano. O que você vai fazer? Você envia um pedido da cirurgia ou relatório com o nome técnico da cirurgia para o seu convênio e pede uma prévia de reembolso. Daí, o seu plano vai te falar qual o valor de reembolso dessa cirurgia e com base nisso, você decide se quer fazer com esse médico e pedir o reembolso, né? Ou se você procura outro médico que faça a cirurgia pelo convênio. Se você encontrar outro médico que faça a cirurgia pelo convênio e que você goste, você não vai pagar nada e aí não tem que pedir o reembolso. Essa é uma situação muito comum aqui na nossa corretora. A diferença é que aqui a gente tem um setor de suporte para os nossos clientes, que é o nosso pós-venda. E a gente é que pede essa prévia para os nossos clientes. Esse trabalho fica com a gente aqui. Se você tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, é só chamar. O nosso WhatsApp está aqui na descrição. Agora, uma informação muito importante. Coparticipação no reembolso. Se o seu plano de saúde é com coparticipação, para quem não sabe, coparticipação são umas taxas que você paga à parte quando fizer consulta ou exames, por exemplo. Então, se o seu plano é com coparticipação, quando você for pedir um reembolso, vai ser descontada a coparticipação do valor de reembolso. Isso acontece porque no plano com coparticipação, você paga uma taxa quando usa o plano, certo? E quando você pede o reembolso, você também está usando o plano. Por isso que tem a cobrança da coparticipação no reembolso também. Se a coparticipação do seu plano for 1%, vai ser descontado o mesmo percentual no reembolso. E se a sua coparticipação for por valor fixo, vai ser descontado esse valor do reembolso. Se você for contratar um plano com coparticipação e com a cobertura de reembolso, se programe para esse desconto, ok? Se o seu convênio é sem coparticipação, não tem nenhum desconto no valor de reembolso. Eu disse que os planos de saúde não são obrigados a ter a cobertura de reembolso, certo? Mas tem algumas situações específicas que você tem direito ao reembolso, mesmo que o seu plano não tenha essa cobertura. Pois é. Olha essa situação que é até bem comum acontecer, inclusive já aconteceu comigo. Você precisa de um profissional específico ou algum exame específico. Por exemplo, você precisa de um neuropediatra para o seu filho, que é uma especialidade específica, mas não tem nenhum neuropediatra que atenda pelo convênio na sua cidade e nem próximo da sua cidade. Nessa situação, o convênio é obrigado a reembolsar o valor integral que você vai pagar na consulta, mesmo que o seu plano não tenha a cobertura de reembolso. Mas antes de você já sair pagando a consulta, você tem que pedir isso para o seu convênio. É um processo. Primeiro você vai pedir para o plano te indicar um especialista na rede, tá? Daí o convênio vai te responder que não tem e depois disso é que ele vai liberar para você fazer a consulta onde quiser e vai fazer o reembolso. Eles vão te falar assim, beleza, vai onde você quiser e depois manda o recibo aqui que a gente reembolsa o valor integral. Então, aconteceu exatamente isso comigo. O meu plano é da Seguros Unimed e eu precisei fazer um exame que é o teste ergoespirométrico. É igual o teste ergométrico, aquele que você corre na esteira. A diferença é que você usa uma máscara que tem um tubo, daí dá para medir o oxigênio. Quando eu fui procurar esse exame, nem tinha esse nome específico na busca. Daí a Sabrina, que é aqui a nossa responsável pelo setor de pós-venda, né? Ela me ajudou, entrou em contato com a Seguros Unimed para mim e eles responderam no meu e-mail, depois de uns dias, que eles não tinham nenhuma clínica que fizesse esse exame por perto. E aí eles falaram, faz no particular e depois a gente reembolsa o valor integral para você. Então, pode confiar que isso funciona. Os planos têm que cumprir as normas, mas só que tem que fazer o passo a passo direitinho, tá? O prazo para você receber o reembolso é de 30 dias a partir do dia que você fez o pedido, tá? Isso em qualquer situação, seja o reembolso normal ou nesse caso que não tem o especialista credenciado. Eu ainda vou falar sobre alguns convênios que têm os melhores reembolsos. Mas antes, se você está gostando, curte aqui, se inscreve no canal, por favor.
E quais são os melhores planos de saúde para pedir reembolso? Eu sei que muita gente tem essa dúvida, mas essa é uma pergunta muito ampla. O que acontece é que cada empresa de plano de saúde tem várias opções de planos. Se você perguntar, por exemplo, a Amil tem um bom reembolso? Eu vou te falar qual o plano da Amil. Porque a Amil é só um exemplo, tá? Isso serve para todas. A Amil tem várias opções de planos, cada um com uma característica diferente. Então, continuando no exemplo da Amil. A Amil tem 3 linhas de planos de saúde. Tem a linha Amil Fácil, que são os planos regionais, tem a linha Amil, que são planos nacionais, e tem a linha Amil One, que é uma linha de planos premium. Na linha Amil Fácil, que é regional, não tem cobertura de reembolso, só a partir dos planos nacionais. E todas as operadoras ou seguradoras seguem essa linha. Tem planos que têm reembolso, tem planos que não têm e tem planos com tabela de reembolso diferente. Mesmo assim, eu vou falar de alguns convênios aqui que eu considero que tem um bom reembolso. Tem muitas operadoras, tá? Então, eu vou falar das mais conhecidas. Vamos lá, Bradesco Saúde. Os planos da Bradesco Saúde que tem os melhores reembolsos são Plano Bradesco Nacional, Nacional é o nome do plano mesmo, tá? Plano Bradesco Nacional Plus e Plano Premium. Sul América. Na Sul América, os melhores reembolsos estão nos planos Especial 100, Executivo e Prestige. Amil. Na Amil, os melhores reembolsos são Plano Amil S750 e os planos da linha Amil One. Na Notre Dame Intermédica, o plano que tem o melhor reembolso é o Premium 900. Na Seguros Unimed, os melhores são o Plano Superior e o Plano Sênior. Na Porto Seguro, que também é bem conhecida, os planos com os melhores reembolsos são o Ouro Max e Diamante. Como eu disse, esses são alguns que são mais conhecidos pela maioria das pessoas. Mas se você quiser saber qual é o plano de saúde com o melhor reembolso para o seu caso, chama no WhatsApp que eu ou alguém da minha equipe vamos te passar todas as informações e vamos te ajudar com a contratação também, beleza? Agora fala você comigo, o seu plano tem cobertura de reembolso? Você já usou? Qual foi a sua experiência com o reembolso do plano de saúde? Comenta aqui para a gente poder ajudar mais pessoas que têm dúvidas, beleza? Um beijo, até mais!